Gente, boa tarde para vocês, boa noite para mim, para Carla, para quem estiver vendo a gente de fora do Brasil. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, muito obrigada. E aí, o tema de hoje, nós vamos falar sobre ansiedade e eu não vou focar muito em alimentação, porque nós vamos ter outras oportunidades para falar de alimentação, só que eu achei super relevante a gente falar sobre ansiedade, porque é um tema muito presente, né, na sociedade moderna. Eu acho que todos nós, ou a maioria de nós, sofre ou sofreu alguma vez com ansiedade, mas devido a crise que a gente está passando, né, que todo mundo está passando, eu acho que está muito aflorado, né? Eu acho que é uma coisa que está todo mundo passando por isso. Estamos todos com esse medo, passando por esse momento de ansiedade, sem saber o que vai acontecer. É normal, é compreensível. Ai, deixa eu desligar. E então, deixa eu fechar aqui, gente, tá dando retorno aqui. Desculpa. Então eu resolvi falar sobre isso porque é uma coisa que pra mim também é muito importante. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, super ansiosa, eu sempre sofri com ansiedade, assim, eu tive uma crise de ansiedade muito forte na faculdade, quando eu tinha 20 anos, e aí eu tive que fazer tratamento com psicólogo, foi a primeira vez que eu fui no psicólogo. E aí eu comecei a me conhecer um pouco melhor e passei por uma fase de autodescoberta. E, e aí eu percebi, eu não sou uma pessoa radical, né? Eu não acredito em radicalismos, eu acredito que a gente tudo tem que ter uma visão holística das coisas, né? Então seria muito simplista eu chegar aqui hoje e falar, olha, gente, para resolver a ansiedade é só comer de forma saudável. Sabemos que não funciona dessa forma, né? Eu não acredito em receitas mágicas para as coisas não funcionam assim. Existem aí várias coisas, aí um contexto muito grande para a gente falar sobre isso. E é por isso que eu resolvi chamar essa convidada que eu conheci ano passado. O ano passado, para quem me acompanhou, para quem estava aí nas redes comigo, sabe que foi um ano de muito estresse. Para mim, assim, pessoalmente, foi um ano muito estressante, onde eu assim, cheguei no nível de ansiedade, nível máximo da ansiedade, devido a mudanças pessoais, onde eu fechei o restaurante, mudei de casa, mudei de país, fiz uma mudança de país, então me sobrecarregou muito emocionalmente. E aí eu conheci a Carla, que é uma profissional assim de mão cheia, ela me ajudou muito ano passado. É, a gente se conheceu aí de uma forma meio diferente, mas eu gosto muito dela e a gente tem uma visão mais ou menos parecida com as coisas, porque ela também tem essa visão holística, ela também tem essa visão de um todo, de tentar enxergar um todo, porque apesar ela também trabalha com bem-estar assim como eu, mas não vou falar muito, eu vou deixar que ela faça as apresentações, tá? Eu tô só fazendo uma pequena introdução, mas ela que vai fazer as apresentações dela. Mas o que eu queria dizer é que eu descobri que ela também tem uma visão parecida com a minha, né? Uma visão holística das coisas, que pra gente ter um bem-estar, pra gente ter saúde, pra gente viver bem, é um conjunto de muitas coisas. Então, para falar sobre esse tema, hoje, ansiedade, eu chamei a Carla Rodrigues, vou colocar ela na live, para ela se apresentar um pouquinho e a gente dá início a esse bate-papo. Deixa eu chamá-la aqui. Vamos ver. Primeira vez que eu faço essa live. Oi! Oi, tudo Tudo bem? bem? Ai, meu Deus, Consegui! Eu não sabia como é que eu colocava você aqui. Deu certo, hein? pronto. Consegui. Ótimo. A Que imagem tá bom. boa? O som tá bom? O som tá bom, tô conseguindo te ouvir, tô conseguindo te ver bem. Está me ouvindo também? Perfeito.
Então tá bom. Vamos lá, dona Carla. Fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre o seu trabalho, pra gente começar os bate-papos. Boa noite, boa tarde para o pessoal no Brasil. Obrigada pelo convite, Paty. Todo esse sentimento é recíproco, gosto muito de você, admiro muito seu trabalho. Contando brevemente, eu sou doula, né? Como todo mundo já sabe pelo perfil. E sou massoterapeuta e sou consultora de bem-estar, trabalho com óleos essenciais. Desde que eu me tornei doula, antes disso eu trabalhava na área de administração, trabalhava com eventos, e era de uma área mais técnica, né? Sempre tive uma aproximação com um estilo de vida mais natural, não necessariamente saudável, mas mais natural. Nunca gostei muito de tomar remédio, era dessa linha. Mas por intuição, não tinha conhecimento técnico. E desde que eu me tornei doula, eu passei a ter mais conhecimento, mais contato com essas áreas, entrando para a área de massoterapia, aí você acaba conhecendo profissional de toda a área, né? Ali desse mesmo nicho. E, e aí acabei trabalhando com os óleos essenciais também, que é uma paixão muito grande. Legal. A gente vai falar um pouco sobre os óleos essenciais, né, mais tarde. Eu não queria começar pelos óleos, mas a gente vai depois falar sobre os óleos. E eu fiz aqui uma colinha pra gente. Eu sempre faço umas colas aqui, acabo não usando muito, mas eu faço. Sempre é bom. Qual Carla, serve para isso? Aprender. Ano passado foi um ano que para mim eu tive um ápice assim de ansiedade e você acabou me ajudando muito com os olhos, né? Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os sintomas. Assim, eu vou falar os meus sintomas, o que que eu sinto quando estou muito ansiosa e como que a gente identifica isso, porque às vezes as pessoas nem sabem que é ansiedade e acham que é um problema de saúde super séria e não sabe identificar isso, porque eu acho que a ansiedade ela passa por um momento é uma coisa muito de autoconhecimento, né? De você se conhecer e saber, puxa, eu tô sofrendo de ansiedade, né? O que que você acha? E, e aí eu falo um pouco dos meus sintomas também, para falar sobre a minha experiência própria, particular. A ansiedade, todos os sintomas que a gente tem no nosso corpo, de alguma forma ou de outra, estão interligados com outros sintomas, né? Os órgãos estão todos interligados. Tanto que quando eu faço consultas de bem-estar com as pessoas, que elas não estou entrando necessariamente nos óleos essenciais agora, mas quando eu converso com as pessoas, elas me pedem indicação de olha, que óleo que eu uso para isso, que óleo que eu uso para aquilo, o foco não é a gente saber o sintoma que a gente está agora. Então, eu não quero saber se você está com dor de cabeça. Eu quero saber de onde vem essa dor de cabeça, né? Então, uma dor de cabeça pode ser sintoma de ansiedade, uma dor de estômago pode ser sintoma de ansiedade. Tem muitas coisas que a ansiedade desencadeia, né? Então, uma vez que você trata essa causa, você acaba erradicando outros sintomas que você pode vir a ter, né? Por conta desse primeiro sintoma. Então, os sintomas são dos mais variados, né? Pode ser espinha, pode ser dor muscular, né? Por causa de tensão. Então, são muitos. Basicamente, qualquer coisa você pode desconfiar. Porque a O corpo ansiedade fala também. com a gente, né? Quando a gente não tá legal, o corpo ele manda sinais, né? A ansiedade baixa a sua imunidade, né? Então, baixou a imunidade, por exemplo, uma pessoa que tem tendência a ter afta, como eu. Eu tenho afta, eu já sei que pode ser relacionado à ansiedade. Porque minha imunidade está mais baixa, uma belisquinha que dá na minha boca pode virar uma afta monstro, entendeu? Então, vai de você conhecer o teu corpo, vai de você identificar quais são os sintomas que você tem de rotina, né? Com frequência. Então, é um trabalho de autoconhecimento. Com certeza. E eu tô nesse processo de autoconhecimento há alguns anos. Eu acho que nunca termina, né? A gente nunca vai terminar de se conhecer 100%. É um processo, assim, longo. E hoje eu consigo identificar, assim, quando não tem algo legal, assim, eu identifico muito rápido. E ano passado é um ano que eu fiquei muito estressada, assim, muito estressada, devido à minha mudança de país e tudo mais. E o que eu mais senti era dor de cabeça, era muita dor de cabeça. E o que mais?
Eu ia falar outro sintoma. Não conseguia dormir direito também. Isso era uma coisa que Normal, né? não consegui dormir e muita dor de cabeça. E a imunidade, como você falou, a imunidade, eu fico gripada muito fácil, muito fácil. E, e é engraçado porque eu como bem, eu como muito bem, a minha alimentação é boa. Então, assim, não é uma coisa da alimentação. E por isso que eu achei interessante a gente falar hoje sobre isso, assim, sem foco na alimentação, porque acaba sendo muito simplista, né? É uma coisa muito aqui, ó, da cabeça, a ansiedade, né? Existem 4 pilares que a gente gosta de trabalhar, que é alimentação, exercício físico, descanso, administração de estresse, né? E acúmulo tóxico. Então, é tudo. Não adianta você se alimentar bem se você não faz exercício físico, se você enche a cara de produto químico, né? Se você consome muito produto químico. E quando falo de consumo de alimentação, não é só alimentação que a gente come, é o que a gente consome, né, na cabeça. Na As redes cabeça. sociais, a gente hoje, se você for ver agora, deve ter pelo menos, agora nessa época de quarentena, pelo menos umas 6, 7 lives acontecendo ao mesmo tempo, nesse horário. Entre as 7 da noite tem um monte. Então, se você não seleciona o que você quer colocar dentro da sua cabeça, você acaba acumulando lixo, né? E não tem espaço para coisas saudáveis, que é para autoconhecimento, para autoobservação, para fazer uma meditação, né? Sim, e trazendo para o nosso contexto de hoje, do que a gente está passando agora, com essa crise e tudo, é muito fácil você entrar em pânico e você ter crises sérias de ansiedade, porque é óbvio, sem tirar o tamanho do problema, sem querer falar que não é uma crise, mas assim, você liga a TV, é só coisa muito ruim, é só notícias muito ruins, é muito sensacionalismo, é Facebook, é o grupo de WhatsApp. Então você meio que fica sem saber para onde ir, porque é tanta coisa ruim que se você ficar consumindo isso, você surta, não tem como, nós somos seres humanos. Então, parar um pouco e falar, peraí, até onde que eu preciso consumir tudo isso de notícia? Até onde que eu preciso realmente ficar informado de tudo que está acontecendo? Porque isso não está me fazendo bem. Isso é uma das outras coisas que me causava muita ansiedade, é ficar acompanhando notícias diariamente, tudo que os, sabe, política principalmente, era algo que me dava até arritmia, assim, de ficar vendo o jornal e falava, caracas, o que está acontecendo? E eu parei de ver jornal. Já fazem o quê? Uns 4, 5 anos que eu não assisto jornal. Eu acompanho, assim, algumas coisinhas para não ficar também tão alienada da realidade, Uma vez por mas ano eu ligo o jornal. de vez em quando, tipo, falando, tá acontecendo isso, né? Mas eu não realmente não sinto falta de ficar acompanhando. Não sei, tem gente que gosta de ficar por dentro, eu não sinto falta. Me É faz que a bem coisa, não saber, sabe? sim, a coisa escalou agora, né? Mas a questão de estar ligado em televisão, de estar ligado em celular o tempo todo, já vem sendo um problema há muito tempo, né? A gente perdeu essa conexão pessoal, deixou de encontrar pessoas no cara a cara, né? Para ter esse convívio online, o que é bom, ajuda a gente, né, em muitas coisas, só que a grande maioria das pessoas perdeu o controle, né? E isso conta demais com a ansiedade, né? Isso pesa. Total. E eu acho que agora a gente tem que rever um pouco, né? O que que é importante, o que que não é. Esse momento que a gente está em casa, apesar de ser por um motivo ruim, tentar fazer com que gere coisas boas, bons aprendizados, né? O que que é importante? O que que é relevante? Eu preciso realmente ficar acompanhando tudo isso? Eu preciso saber, tipo, que diferença vai fazer se eu sei ou não o que está acontecendo, né? Quantas Então, pessoas morreram, né? quantas pessoas morreram? Tipo, é horrível. Eu parei, assim, muita gente me manda mensagem. Patrícia, quantas pessoas morreram na Itália? Eu não sei, gente, assim, eu não quero saber. Eu sei que morreram muitas pessoas, mas assim, não me faz bem. Para que eu vou ficar contabilizando quantas pessoas morreram, sabe?
eu não posso fazer nada por essas pessoas. Então, assim, eu ficar sabendo disso só vai me fazer mal. E Não vai me fazer. vira uma coisa doentia de cabeça, porque quanto mais você consome, mais você fica impressionado com aquilo. E o nosso cérebro é assim. Quando a gente escuta uma notícia boa, a gente absorve e, ok, fica quieto. Quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente absorve e quer falar, 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 falar. A não ser que a notícia É, boa seja muito boa, que você quer falar muito, a gente não fala, né? Quando a exato. gente fala que para reclamar a gente é rápido, mas para elogiar uma pessoa, essa pessoa precisa fazer muita coisa, né? Esse é o nosso cérebro enquanto a gente não treina. Dá para treinar e dá para você virar essa chave, mas requer trabalho, requer você se auto-observar e praticar isso todos os dias. Ter isso escrito, ter alguma coisa visual para te lembrar de fazer isso todos os dias, senão você não faz, você cai nessa cilada de ficar, né? Eu conheço pessoas aqui próximas a mim que, assim, eu encontro e a morrendo, eu fico assim, ignoro, ignoro, ignoro. Respira Chega fundo. uma hora, não, chega uma hora que eu falo, eu não quero falar disso, eu não quero. E não é que eu tô ignorando o assunto, não é. Isso é autodefesa. Eu tenho que cuidar do meu filho. Se eu fico prestando atenção nisso, eu fico ansiosa. Lógico que eu vou ficar ansiosa. Você acha que eu gosto de ver a gente morrer? Né? Ninguém gosta. Então, você tem que se policiar para absorver coisa boa, né? Não estar alienado, mas absorver muito mais coisa boa do que coisa ruim. Senão, tira. É. É o que falam, né? Que notícia ruim não vem, notícia boa não vem de jornal, né? A toxicidade ela é muito mais fácil de distribuir, né? Toxicidade ela é mais fácil de transmitir. Eu acho que esse excesso de informação, ela gera muita ansiedade. A gente não consegue assimilar, processar tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem que saber autodefesa. Alguém, a Nutri escreveu autodefesa. Realmente é uma autodefesa, né? Do cérebro. E, Beleza. e mente criativa. Ah, tá. E Linda! eu tô lendo aqui minha colinha para a gente poder seguir. Você falou de toxicidade, eu queria dar uma pincelada nisso, né? Que o nosso corpo, eu estou falando agora do tóxico químico, do físico. Isso é uma coisa que conta muito na nossa ansiedade, porque quando a gente consome muito produto químico, quando eu falo de consumir, não é só na comida, é em maquiagem, shampoo, condicionador, qualquer tipo, o próprio ar que a gente respira, então o fato de a gente sair para a natureza e respirar puro de tempo em tempo, a quantidade de toxina que a gente coloca dentro do nosso corpo vai se acumulando, e vai se acumulando, e vai se acumulando. Com esse acúmulo tóxico, o que acontece? A gente tem um desequilíbrio hormonal. E esse desequilíbrio hormonal causa muitos sintomas, dentre eles a ansiedade, um problema digestivo e por aí vai, né? Então, o simples fato de você observar a sua rotina e tentar remover aos poucos produtos tóxicos, que seja o que for. Então, sei lá, esse mês eu vou substituir minha pasta de dente, eu vou deixar essa Colgate de lado e vou lá na minha farmácia de produto natural e vou comprar uma pasta de dente que, né, tem produtos que não são perigosos para a minha saúde. E aos poucos você ir fazendo essa mudança para ter uma exposição à toxina menor. Isso lá na frente vai causar muitos benefícios. Com certeza. É o que a gente fala da alimentação orgânica, né? A toxicidade da comida, mas não é só comida. De fato, todos os cosméticos, tudo que você consome, tudo que passa pelo seu corpo, isso fica em você, né? Os cosméticos é uma. Eu tive uma mudança muito grande, assim. Esses dias eu conversei com uma amiga minha, ela falou, nossa, Patrícia, você tá com uma pele boa. Eu falei, ai, muito obrigada, eu tô gastando super caro num creme que eu tô comprando aí. É um óleo de gergelim que eu pago. Tipo, eu passo óleo de gergelim no corpo inteiro. E é isso. Assim, eu não sinto mais necessidade de ficar gastando dinheiro com creme. É isso, é uma coisa natural, mas isso, assim, é uma consciência que a gente vai adquirindo, né? É um autoconhecimento para saber o que passar no corpo, o que vai fazer bem, o que não vai. Existe Isso uma a gente falsa, aprende. existe uma falsa percepção de que produto natural é caro.
né? De que É, consumir alimento orgânico é caro, de que usar óleo essencial é caro, de que tudo que é natural é caro, né? Isso é uma senhora de uma falsa é, verdade. E. Ai, sumiu o que eu ia falar. Ai, fugiu. Mas é isso, as pessoas acham que é caro e acabam que nem. Ah, porque a indústria farmacêutica domina, né, tudo. Então, eles não deixam as pessoas ficarem sabendo o exato. poder, né, a potência de produtos naturais. Simplesmente não deixa. É, mas assim, eu acho que também é uma questão de curiosidade nossa de querer pesquisar e de querer entender um pouco mais, conhecer um pouco mais, se questionar mais o porquê das coisas, sabe? Às vezes a gente aceita muito, é muito fácil. Ah, é caro. Tudo bem, então tá bom, então isso não é pra mim, sabe? E aí já tira da frente e já faz outra coisa. Nem sempre as coisas são caras, nem sempre o caminho mais difícil é o caminho. Às vezes a solução tá tão simples, tá na nossa cara, mas o simples, o que tá na nossa cara não tem valor, porque é muito fácil, é muito acessível. Então, até depois a gente vai falar sobre algumas dicas de manter, de controlar a ansiedade, e aí eu vou falar um pouco disso. Às vezes as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Só que a nossa mente fabrica dificuldades, né? A nossa mente ela está sempre fabricando dificuldades, porque o que é simples não é assim. A mente ela boicota muito a gente, né? Você pensa numa coisa simples, a nossa mente já automaticamente não. Espera lá, você não consegue fazer isso. Isso não é para você. É muito mais difícil. É fácil para o fulano, porque o fulano é isso e aquilo para você. Não. São crenças limitantes que a gente tem que começar, né, a quebrar. E deixa eu te falar, o que você acha? Quais são assim, os cuidados diários, Carla, que a gente pode pensar? A gente falou muito de sintomas, a gente falou o que causa ansiedade. Eu acho que antes de ir para os cuidados, eu só queria falar que ansiedade tem dois tipos de ansiedade. Eu estava assistindo uma palestra com aquele Augusto Cury que fala, que ele é referência sobre ansiedade, né? E aí ele fala de duas. Tem dois tipos de ansiedade. A ansiedade que todo mundo, que é inerente a nós, todo mundo é ansioso, aquela ansiedade infantil de querer sair, passear, brincar com os amigos. A ansiedade do empreendedor, ele fala que todo empreendedor é ansioso, se você não é ansioso, você não é empreendedor. E Faz sentido. tem. Eu falei, nossa, gente, então eu sou mega empreendedora, né? E tem a ansiedade patológica, que é a ansiedade que precisa ser tratada, né? Eu acho super importante a gente falar disso, que existem profissionais e que é uma coisa que realmente precisa ser tratada. A gente não precisa ver a ansiedade como uma coisa supérflua, uma coisa de fresco, uma coisa de, o fulano é igual, né? Eu acho que é uma coisa importante da gente falar que precisa ser tratada e precisa buscar um auxílio profissional. O que a gente está falando aqui são dicas, alguns sintomas que a gente passa por isso, assim, coisas cotidianas, mas existe coisas muito mais profundas por trás disso que precisam ser tratadas, precisam vir à tona e que aí a gente não vai tocar nesse assunto, é uma coisa que tem que ser falado com profissionais da saúde e tanto para os sintomas quanto para o tratamento, né? Tratamentos, a gente vai falar de coisas naturais, de coisas que a gente pode, que está ao nosso alcance, que todo mundo pode fazer, que não tem contraindicações, mas que também, se a pessoa tem um caso patológico, ela precisa procurar uma ajuda profissional e que não tem que ter vergonha disso, né? Porque às vezes a gente sofre calado por medo de se expor, por medo de falar, o que vão achar de mim? Se eu estou Eu procurando acho que não é só ajuda. medo. Eu acho que a ansiedade é uma bichinha muito silenciosa. E aí, principalmente para quem nunca deu de cara com ela, é muito difícil de identificar. Não é questão de medo, é questão de. Acho que o nosso corpo, não sei se subestima, mas
eu vou dar um exemplo pessoal, eu nunca tive problema. Sempre, quem me conhece, eu sou bem tranquila. Não sofro à toa, não. E recentemente me deparei com ansiedade, mas assim, levou acho que 2 semanas para eu perceber, e foi só porque eu também chacoalhando uma pessoa. Se fosse por mim mesma, eu ia estar sofrendo com aquele negócio, sabe? E então, assim, é muito importante se você tem contato, se você convive com pessoas que você desconfia que estão sofrendo de ansiedade, claro que com muito tato, mas é muito importante você abordar o assunto com essa pessoa, porque às vezes essa pessoa não tem noção, não está consciente de que ela está sofrendo de ansiedade, né? E aí tem sim o fator da vergonha. Tem gente que fala, não vou falar porque meu marido vai achar que é frescura, né? Principalmente em puerpério. Nossa, eu que lido com gestantes. É assim, começa na ansiedade e acaba numa depressão pós-parto, né? A Essa ansiedade e a retomada. depressão andam juntas, né? Se você não cuidar, é um pulo para a pessoa ficar depressiva, né? Exato. E assim, quais são os cuidados assim que a gente deve tomar todo dia? Vamos falar um pouquinho sobre os cuidados diários para não, Para prevenir para ou para. prevenir, né? Eu acho que Para assim, a prevenir. prevenção é o melhor caminho sempre, né? Primeiro lugar, estava falando isso ontem com a minha família, questão de autocuidado, que é outro assunto super menosprezado. A gente hoje dá prioridade para o trabalho acima de tudo, né? A gente dá prioridade para o trabalho, depois do trabalho vem filho, depois do filho vem marido, depois do marido vem a vizinha, vem o cachorro e a gente vai ficando, né? Então, você priorizar o autocuidado, você ter um dia por semana, pelo menos, que você fala, não, e pega um dia que é fácil, que você não vai cair na tentação de cair em convite. Mas, sei lá, segunda-feira à noite é o meu dia de autocuidado. Se me chamarem para ir pro bar, não vou pro bar, porque é o meu dia de autocuidado. Eu vou estar em casa, eu vou fazer meu escala-pés, eu vou fazer minha leitura, seja lá o que for que te faça bem, né? Mas tenha isso na tua agenda. Tem que ser um compromisso na tua agenda, senão você vai deixar de lado e não vai fazer. E não vai, né? Vai ficando, vai ficando, vai ficando. O autocuidado vai te despertar essa autoobservação, de você começar a prestar atenção em você, começar a entender o que te faz bem, começar pelo corpo, né? E entender o que está vindo de onde. Você vai perceber uma ansiedade muito mais fácil se você tem essa autoconsciência. Acho que é muito importante. Criar uma rotina, né? Uma rotina de autocuidado, né? Meditação. Meditação entrou na minha vida para ficar, de novo, com esses últimos eventos aí, meu que eu sofri com ansiedade, foi assim, foi gritante a diferença. Foi eu voltar na meditação, e eu tô assim, agora eu tô acho que há um mês direto, todos os dias. Tem dia que eu medito 2, 3 vezes por dia. A pessoa pensa, não, a nega é uma hippie, né? Fico o dia inteiro sentada. Então, O trabalho, tá com a vida ganha. Ai, que fazendo beleza. nada, né? Tenho que dizer que a quarentena colaborou, né? Me deu tempo hábil para isso. Mas assim, meditar são 10 minutos. Então, de manhã, na hora que eu acordo, eu levanto, vou fazer xixi, volto para minha cama, medito 10 minutos. Na hora do almoço, quando eu posso, quando eu não tô com o Isaac aqui pulando em cima da minha cabeça, 10 minutos, medito. Antes de dormir, 10 minutos, medito. 10 minutos, gente, né? É, O que são 10 minutos? E faz a a diferença. meditação, nossa, a meditação, assim, faz maravilhas na sua vida, né? Te Com centra certeza. e te lembra, né? De ficar no presente, de não ficar sofrendo com o que aconteceu, porque a gente fica remoendo muito, né? O passado. Ou fica sofrendo com medo de alguma coisa que vai acontecer lá na frente, e a gente não sabe se vai acontecer. Pode ser que Sim, aconteça, né? Mas assim, a gente não vive o hoje. sim. Eu queria falar uma coisa sobre a meditação. As pessoas às vezes ligam muito a meditação à espiritualidade, né? Ah, eu vou ficar meditando, isso quer dizer que eu vou virar Hare Krishna, eu vou virar Zen, monge budista. Gente, não tem nada a ver. Meditação é um exercício para a mente. Não tem nada a ver. É, claro, se você quiser aproveitar esse momento para fazer suas orações, para poder fazer algo assim mais ligado ao espiritual, é ótimo. Eu super acredito na espiritualidade também. Porém, a meditação ela não é isso, né? Não é só isso. A meditação é um exercício da mente.
Eu estava ouvindo nessa palestra do Augusto Cury e ele fala que a ansiedade, até escrevi para não esquecer, é a síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, você não consegue parar a sua mente de pensar. Então você pensa, 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 tipo 24 horas por dia. Ele até deu um exemplo, é como se fosse um trabalho escravo da sua mente, assim, ele não para nunca de pensar, e isso causa ansiedade. Então, quando você medita, é um momento, um dos únicos raros momentos em que a sua mente para. E é nesse momento que a sua mente para, que as vibrações, sabe, que você consegue realmente sentir o presente e baixar um pouco essa tensão e os seus pensamentos começam a voltar ao lugar. Então, é para nossa sanidade mental. Meditação é saúde mental, é importante. E para quem está pensando em começar, não tem muito contato ainda, uma dica bem legal é fazer essa meditação de manhã. Então, principalmente se você mora com alguém, acordar antes, tem que ser num horário que a casa esteja, né, em silêncio, porque quando você está começando, você fica com aquela coisa, puta, a pessoa vai olhar para mim, vai achar que eu sou uma, né? Você fica com aquela coisa, né? Então acorda antes, fica sozinho, vai pro banheiro, você tranca no banheiro, finge que tá fazendo cocô. Mas assim, Total. tem que ser um momento de privacidade total. E de manhã, principalmente, o seu cérebro está funcionando menos, tá com menos atividade, tá? Porque Sim. quando você vai tentar fazer, ou na hora do almoço, ou à noite, você tá com a cabeça cheia, e aí você fala, meu Deus, né? Como que eu vou conseguir não pensar em nada? E essa é outra falsa ideia da meditação. Não é que você tem que pensar em nada. A gente tenta não Exato. pensar em nada. Mas a Sim. gente usa ferramentas, né? O foco na respiração, o foco numa luz, ou Sim. e quando você tenta fazer isso pela manhã, logo que você acorda, literalmente logo que você acorda, a sua cabeça está num momento muito mais tranquilo e é mais fácil para quem está começando isso. Total. E é o que você falou, criar uma rotina, pelo menos para mim, quando eu tento criar uma rotina de alguma coisa, tem que ser logo quando eu acordo. Acordo, eu já faço aquilo que eu tenho que fazer. Se eu deixo para depois, depois. No final do dia eu faço isso e tudo. Não vai fazer, amigo. Não vai fazer, esquece. Não vai fazer. Então, assim, quando você tem uma coisa muito importante para fazer, é igual tomar remédio. Você acorda, você já toma e pronto. Para você não esquecer. Eu estou fazendo isso com yoga. Agora, é uma ferramenta que eu estou usando, você também está fazendo, né? A gente conversou esses dias. Que é o que tem me ajudado muito. Eu pratico yoga já não muito tempo, uns 2 anos, mas agora que eu mudei, eu não estava fazendo nada. E eu falei, não, eu preciso fazer, porque eu tô aqui trancafiada dentro de casa, eu preciso fazer alguma coisa, e eu preciso, para minha sanidade mental, fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer yoga online, que era uma coisa que eu não gosto, não, eu tinha um pouco de preconceito. Falei, não vai rolar esse negócio de fazer yoga online. Mas tá me ajudando muito, muito, para eu não entrar nessa vibe da ansiedade. E eu tô fazendo isso, eu acordo, tomo meu café e faço yoga. Se eu deixo para fazer depois, eu não faço. Aliás, uma dica para quem está aqui assistindo, que eu tenho acompanhado um perfil, ele chama Tadashi Kadomoto. Tadashi com SHI no final, Kadomoto com K. Ele faz meditação online aqui no Instagram todos os dias, no horário de São Paulo, às 6 da manhã e às 8 da noite. Então, essa ideia de fazer de manhã, se você não sei qual é o horário de vocês aí, a rotina, mas se você conseguir acordar às 6, lá em Campo Grande, aqui lá em Campo Grande é às 5. Se você conseguir acordar para fazer meditação às 5, é uma meditação guiada, então você vai ter ele guiando e te falando no que pensar, no que focar e tudo mais. Então é uma maneira legal para quem não fez começar com a meditação guiada. Eu vou compartilhar no story. Para quem não conseguiu anotar, eu vou compartilhar depois da live. Eu vou colocar lá no stories pro pessoal. Anotei para não esquecer aqui. E, ô Carla, vamos falar um pouquinho sobre quais os cuidados diários para a gente poder tratar esses sintomas, assim, coisas que assim, todo mundo. Você escreveu Tadashi Kadomo. O que Obrigada, que a gente. amiga. Legal, ótimo.
que a gente pode fazer? Assim, uma coisa que qualquer um pode fazer, que seja coisas fáceis, acessíveis, já que a gente também não pode sair, tá todo mundo em casa de quarentena. Quais são os. O que a gente pode fazer para cuidar um pouco disso? Uma Não vez que já surtar, identificou, né? virar. É muito pessoal. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, parar e se observar e saber do que você gosta, né? Então, quem gosta de academia, vai pra academia. Bom, não hoje, né? Mas faz exercício físico em casa. Eu adoro dançar. Vira e mexe, eu fecho a cortina aqui de casa e danço que nem uma louca. Quando o Isaac tá aqui ainda, é mais Adoro, muito divertido. bom. Me faz um bem. Esses dias eu ouvi uma moça falar de uma coisa que eu achei muito interessante, que fez muito sentido. Quando você tá com sintomas, sei lá, você acorda, não tá legal, tá tristonho, qual que é a tendência? De você deitar, se encolher, ficar quietinha, não sei o quê. Se você tem essa consciência de que você não tá legal, e você levanta, você faz um exercício, você dança, o seu cérebro entende como, opa, ela não tá. Eu também, amiga, eu também sou Vocês dessas. não conhecem essa pessoa. A China é assim, é um. Eu ia falar sobre isso, eu tava só esperando assim, um momento Eu acho oportuno para falar da faxina. Eu vou mudar de assunto, porque eu passo vergonha com isso. Esse negócio de quarentena, que tá todo mundo, nossa, não aguento mais limpar minha casa, não sei o quê. Eu não tenho esse problema, gente. Pode passar aqui em casa pra limpar a minha. Não tô falando que eu moro no lixão, mas assim, eu foco na minha dança, em meditação, em yoga. Ah, Mas você não se acalma fazendo faxina? Não é eu só não, pra. eu não. Não, gente, eu fico olhando, eu fico triste com bagunça, porque eu sei que eu sou bagunceiro, é verdade. Tem que admitir, eu sei que eu sou bagunceira e eu quero melhorar, mas não é meu forte, tem que admitir. Mas o que eu tava falando, o Vitor, você me desconcentrou aqui. O que eu tava falando é que o seu cérebro, ele liga uma chavinha e fala, opa, ela não tá mal, não. Ela aí começa a produzir. Esqueci o nome do hormônio. Ô, gente, endorfina. Começa a produzir hormônios positivos, hormônios que fazem porque seu corpo está se mexendo, você está correndo, você está suando, você está dando risada, assiste uma comédia, sei lá, faz alguma coisa. Quando você se acha nesse lugar, se encontra nesse lugar é, com sentimentos de ansiedade, estresse e tudo mais, se mexe, né? E faz alguma coisa para contar para o seu cérebro que você tá legal, né? Não tô falando para colocar coisa debaixo do tapete, tá? Mas assim, você precisa se ajudar também. Tem que virar a chavinha, né? Para poder ter que saber como ligar a chavinha. E eu Sim. acho que uma das coisas que eu queria falar é se livrar de pessoas tóxicas, sair de perto, porque não adianta nada. Se você tá mal e você vai conversar com aquela pessoa que você já sabe que vai te botar mais para baixo, eu fujo total. Eu falo, não, eu não vou falar com essas pessoas, porque eu sei que eu vou ficar mal, então eu prefiro falar com gente que me bota pra cima, sabe? Quando eu tô me sentindo assim meio pra baixo, eu ligo pra alguém que eu sei que vai me botar pra frente, vai me botar, sabe, pra cima. E é isso, põe uma música, faço uma faxina e, e é isso. Vira a chavinha. Eu É sou muito legal isso, porque pisciana. cada um tem o seu, né? Cada um Sim. tem aquela coisinha que você sabe que vai te fazer bem. Isso que é bacana, é muito É, individual, né? eu sou muito pisciana e eu sou dessas que eu gosto de acolher, de escutar, e de nanã. Então, eu tenho essa dificuldade de me afastar de pessoas tóxicas, porque as pessoas tóxicas fazem sem intenção, né? E eu, com meu coração pisciano, fico, ai, gente, mas eu preciso ajudar, né? Porque, né? Nananana. E eu meio que me responsabilizo por essas pessoas. Mas, assim, faz sentido total. E aquele esquema, né? Que eles falam que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E é isso. Você tá o tempo todo com pessoas que estão, corona, 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 não sei o que, eu vou morrer. Você vai entrar na onda, não tem como, né? Você surta, não adianta. E, É. Carla, a gente falou de meditação, a gente falou de exercício físico, a gente falou da faxina, a gente falou de se livrar de pessoas tóxicas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os olhos. Eu acho muito bacana falar sobre Vou óleos falar e vou falar essenciais. de uma coisa antes de falar dos olhos, só para não esquecer. Tem uma técnica que chama Douyin, Doin. Eu não sei se é japonesa ou chinesa, desculpa, não sei a origem certinha. Que é uma técnica de automassagem.
Tem um colega meu, lá de Campo Grande, ele chama Toshiro Hishinuma, depois eu vou escrever aqui daqui a pouquinho. E ele é massoterapeuta, ele é terapeuta e conhece assim, de tudo. Outra recomendação que eu gostaria de fazer para as pessoas que quiserem seguir, ele tem vídeos e explica certinho. Então são técnicas, ele, inclusive acho que semana passada ele postou alguma coisa sobre ansiedade, que você vai fazendo para se livrar de sintomas X, Y, Z, né? Legal. Então, eu vou escrever aqui daqui a pouquinho. Então, técnica de automassagem é super bacana, que é fácil de fazer em casa e funciona super bem. Mas, Legal. falando dos olhos. Bastante. Os olhos, agora entrando no meu assunto de, de coração. Ah, E é o que fala. você gosta, né? E eu não tinha muito esse conhecimento e você me ensinou muito ano passado, assim. Os olhos me ajudaram muito, assim. Quando eu entrei nesse universo da aromaterapia, foi uma descoberta para mim, assim. Eu gosto muito de tudo que é natural, então eu tô sempre descobrindo coisas novas. E a aromaterapia estava na minha listinha ali. Eu ainda não tinha descoberto tempo para poder estudar um pouquinho sobre isso. E aí, ano passado, quando eu te conheci, eu falei, nossa, que beleza! Eureka. Nossa, quanta coisa, um universo maravilhoso que se complementa muito com o que eu faço, com a alimentação. Então, nossa, é incrível. É, Mas eu vou deixar você é, falar com você melhor. você me corta, tá? Porque se eu começar a falar muito, eu me empolgo. Os olhos, eles funcionam tanto para sintomas físicos como para sintomas emocionais. Então, você pode tratar uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor muscular, como você pode trabalhar sintomas emocionais. Tem um livro, tá inclusive aqui, ó. Ele é só sobre, dá pra ver? É só sobre Dá. sintomas emocionais. Então, é coisa assim, que não acaba mais. E, e é isso, os óleos eles são basicamente o sistema imunológico da planta. Então, cada óleo ele vai ter X propriedades, várias. Né? Não tem nenhum óleo que tenha uma propriedade só, tá? Para a mesma propriedade existem vários óleos. Não é assim, ó, só tem um óleo para dor de cabeça, só tem um óleo para. Não, tem sempre muito mais de um óleo e cada um deles serve para várias coisas. Dependendo de que parte da planta ele sai, eles têm classificações diferentes. Então, os mais calmantes geralmente são os florais, né? Todo mundo conhece a lavanda, que é coringa, mas não é só lavanda. Tem muito óleo que funciona para ansiedade. Né? Os cítricos são muito bons. Os cítricos eles têm uma propriedade mais revigorante, né? Então, o óleo de laranja é super usado para depressão, para insônia, né? Os óleos que são tirados das raízes, eles são grounding, são aterradores, né? Então, dependendo de onde esse óleo está saindo, ele tem uma função diferente. E aí você acha, às vezes você acha uma garrafinha de óleo que é um blend, é um mix de vários óleos, todos funcionam para aquele mesmo propósito. E aí, geralmente, é uma bomba, funciona muito bem, sabe? Uhum. Eu já vi Então, gente diminuir dose de remédio. os óleos cítricos, ele tem uma função mais emocional, para cuidar de sintomas mais emocionais? Ou Também, não? eles são, a grande maioria eles são detox também, isso sim, falando em termos gerais. Eles são detox e são revigorantes. Essa é a definição dos cítricos, falando assim, de uma maneira muito rasa, né, muito ampla. Claro. Os florais são mais harmonizados. Então, a lavanda, por exemplo, ela tem efeito, tem propriedade sedativa, né? O frankincense, que sai da árvore, é ansiolítico, tá? Então, eles funcionam, né? Se você colocar a ansiedade dentro de uma bola, cada um vem de um lado trabalhando, entende? E Uhum. por isso que eu falo, quando você tem um blendzinho, que eu tô com ele aqui que eu uso sempre, o Balance. Quando você tem um blend que é feito para um propósito, isso que chama balance, né? Em inglês é equilíbrio. É isso. São todos óleos que estão trabalhando para aquele mesmo propósito, né? Se você pegar, sei lá, pensar, as madeiras também são super assim, te centram, né? Mas assim, são termos gerais. E tem muito óleo diferente. Tá? Quais, assim, os mais básicos, mais fáceis de achar, que você considera ser importante para ter em casa, que dá para usar, assim? Por exemplo, não vou
Fala, Pode deixar falar. você falar. Fala, não, por Eu ia favor. falar da lavanda, que é o mais conhecido, que nossa, eu me apaixonei muito. E toda vez que eu aprendi com você, na verdade, né, porque eu não gosto de ficar tomando remédio, então, como eu estava sentindo muita dor de cabeça ano passado, devido à minha crise de ansiedade, eu usava sempre gotinhas de lavanda, respirava, e só esse processo de você passar a gotinha na mão, respirar várias vezes, já acalmava, já era como se estivesse limpando, né? Eu fiz uma listinha aqui dos óleos mais usados para ansiedade. Legal. Nem todos eles são tão fáceis de achar e o preço varia muito de um para o outro, tá? Então, ó, a lavanda, a laranja, cedro, vetiver, não sei se vocês estão anotando aí. Qualquer coisa eu posso passar depois. O frankincense, que é o olíbano, que muita gente Olíbano. conhece por causa do Menino Jesus, que foi um dos presentes que ele recebeu dos três reis magos. O Ylang Ylang, que é um óleo maravilhoso. O Ylang Ylang é É. um óleo que te traz à tona a sua criança interior, então te dá uma sensação de alegria, te coloca muito no presente. É um óleo que eu sou apaixonada. Ele é muito bom para libido, né? Ali no paralelo. Sim. Camomila romana. Desses, a camomila romana, o sândalo havaiano e o frankincense são óleos mais raros, que são mais difíceis de encontrar. Por quê? Por conta do método de extração, tá? Cada planta, só para dar uma explicação assim por cima, cada planta, por que varia tanto o preço? No cítrico, numa laranja, o óleo é retirado da casca, né? E sai bastante óleo dali. Se você for pegar o frankincense, por exemplo, ele é retirado da resina da árvore. Então, eles fazem um cortinho na árvore, a resina sai, aquela resina seca, e aí sim eles vão fazer o processo de extração, que eu não sei exatamente como é. Mas, entende? Então, numa resina, imagina quantas gotas de óleo essencial que sai. Aí você começa a entender por que a diferença de preço. E outra coisa, não vai comprar óleo essencial barato para Hum, economizar, tá? uhum, Não vai atrás disso, porque você está entrando numa cilada. Você tá. uhum. Aí sim, eu vou ter que concordar com pessoas que falam que óleo essencial é efeito placebo. Porque tem muita gente que acha que é, né? E tem, assim, muitos estudos em óleos essenciais comprovando, né, a eficácia. Então, Sim. não vai comprar óleo essencial barato achando que você tá dando uma despertinha, porque é tiro no pé. Tem que ver uma marca boa, né, de boa procedência. E também é um investimento. Quando a gente fala de coisas naturais, você não está gastando dinheiro, você está investindo na sua saúde. E o óleo essencial, ele dura muito tempo, né? Ele é muito concentrado. Você vai usar gotinhas, você não vai tomar né, sabe? Você vai usar gotinhas. Então, se você usar com cautela, só quando você precisar, com consciência, vai durar. É uma coisa que dura bastante, vale a pena. E fora que a gente muito frequentemente faz diluição, né? Então, eu sempre mostro nas aulas que eu faço uma garrafinha de 5 ml que eu fiz pro Isaac. Isaac é meu filho, para quem não conhece. Eu fiz uma garrafinha, não tenho a de 5 aqui, essa aqui é de 15. Então, a garrafinha de 5 é tipo desse tamanho, mais ou menos. Eu coloquei dentro dela, fora o óleo de coco, eu coloquei 4 gotas de óleo essencial só. 2 de lavanda, 2 de hortelã, que eu fiz por conta de febre. Eu usei aquilo lá, eu não sei quantas vezes. Mas eu não sei quantas, juro por Deus, eu não sei quantas vezes. Porque você vai aplicando, aplicando, aplicando durante a febre, né? Uhum. Naquela garrafinha fácil, fácil, dava para usar umas 30 aplicações, se não mais. 4 gotas de óleo essencial, tá? E dá para fazer essas diluições para fazer as massagens que você falou, né? Na planta do Sim, pé, no pescoço, sim, nas mãos. sim. É legal fazer esse processo de automassagem com os olhos, né? Sim, para ansiedade, o modo mais efetivo de usar óleo essencial é inalação, tá? Inalação, tá. A inalação, e aí se for aplicar, eu gosto sempre porque sempre sobra alguma coisinha na mão, né? Então você faz a inalação, sabe, se você tocar aqui na base do seu crânio, não lá atrás, mas aqui do lado direito e esquerdo, tem Uhum. mais um afundadinho. Tá todo mundo Tá. em casa fazendo? Tô me sentindo blogueira. É, Esses dois tá. triângulos aqui, acho que chama triângulo occipital, alguma coisa assim, eu li o termo em inglês. Aqui é Tá. um ponto legal de aplicar, diretamente debaixo do nariz, na testa.
E aí, na Uhum. sola dos pés, a gente tem, você acha fácil, né, na internet, mapa de reflexologia, e aí você Sim. acha o teu corpo inteirinho ali. Mas, para ansiedade, não sei se acha tão fácil. Eu acho que a maneira É, mais eficiente é inalação. cheirar. E é legal falar que isso é um tipo de coisa que a gente tem que ter em casa sempre, né? Não só a gente está falando de agora, de coisas que a gente está passando agora, mas óleo essencial é uma coisa para ter em casa sempre. É como se fosse uma mini farmacinha, né? É a Para minha farmacinha vida, para principal. vida. Assim, remédio sintético, eu tenho, não vou falar que eu não tenho, não. Mas eu uso muito pouco, a grande maioria deles vence, eu jogo fora a caixa inteira. Tem porque, né? Isso tem uma emergência, eu tenho uma criança de 4 anos em casa, né? Então eu tenho um antitérmico, eu tenho um antialérgico, né? Que de reserva. Mas eu já não uso remédio pesado há muito tempo, nem comigo, Bom, né? que bom. Então, o seu corpo vai aprendendo, né? Que não depende desses remédios. É E aí verdade. entra a questão da ansiedade. Vou dar um exemplo de um caso de uma amiga minha, que eu dei uma amostrinha para ela de lavanda para ela usar para a ansiedade dela, porque ela estava com problema digestivo, ela sabia que tinha fundo emocional, então eu dei a lavanda para ela usar nos momentos de estresse dela. O marido dela roubou dela, falou, não, eu que vou usar isso aqui. E ele tomava remédio para ansiedade. Faz um tempo que eu não falo com eles. Mas lá no período que ele usou, ele deixou de tomar algumas das doses porque ele usou o óleo essencial e ele supriu a necessidade dela do remédio. Eu não estou falando para ninguém tirar medicamento, alterar a dose de medicação sozinho, sem estar com acompanhamento do médico. Isso foi o que ele Claro. fez sem orientação minha, mas ela me falou, olha, ele não precisou usar o remédio ontem, ele ficou bem e tal. Então, às vezes o resultado pode ser bem rápido, surpresa. Com certeza. Eu tomava assim, eu tinha esse costume de tomar remédio, não muito, assim, eu tomava remédio para dor de cabeça, coisa simples que a gente tem geralmente, né? Dor de cabeça, cólica, e eu substituí isso pelos óleos. Assim, em primeiro momento, você pode achar que não está fazendo efeito, tá? Logo no, por exemplo, a primeira vez que você vai ter dor de cabeça, você vai usar o óleo. Não vai ser um negócio assim, pá, acabou. Não é assim. O corpo ele precisa de um tempo para se adaptar às mudanças e aos poucos você vai perceber que você vai ter uma melhora e aos poucos você não vai mais precisar tomar remédio. Hoje eu não preciso mais tomar remédio. Eu já não tenho, eu não uso mais remédio para cólica, eu passo aquele olhinho que você ensinou, passo o olhinho, tira, nossa, é uma maravilha. Tomo meu olhinho de limão todo dia, uso meu olhinho de lavanda, fiz disso um ritual e aos poucos o corpo se acostuma e aí você não precisa mais tomar os remédios sintéticos. E às vezes nem o óleo, né, Tati? Porque eu também, cólica foi um problema para mim e eu consegui fácil cuidar dela com óleo essencial. E estava conversando essa semana, tem 2 ciclos que eu não uso nem o óleo essencial, eu não senti cólica. Eu simplesmente não senti cólica. Porque seu corpo, é isso, né? Quando você toma remédio sintético, seu corpo está acumulando toxina, Total. né? E Com está certeza. viciando, né? Está dependendo daquele remédio. O óleo Uhum. essencial é um produto natural, seu corpo não identifica como algo sintético, né? Uhum. Com certeza. Eu tô me segurando para não falar de alimentação, porque para mim tudo é alimentação também. É porque eu quero deixar esse assunto para falar no. Vou fazer um spoiler. A próxima live da segunda que vem, da segunda-feira que vem. Porque para quem não sabe, agora a gente começou uma sessão de lives toda segunda-feira. E essas duas lives, hoje e a semana que vem, o assunto é ansiedade. E a semana que vem a gente vai focar em alimentação. Então eu vou receber uma Nutri e a gente vai falar só sobre alimentação. Então eu vou segurar a ansiedade. Eu vou segurar a ansiedade e para a gente não falar de alimentação hoje, para a gente focar Uhum. nesses outros cuidadinhos aí. Ô, Carla, e eu queria falar outra coisa. Eu não tenho filhos, mas você tem um filho de 4 anos, uma criança. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, com base na sua experiência, como que lidar com ansiedade, com crianças ansiosas, né? Porque as crianças também ficam muito ansiosas, assim. Eu acho que para quem tem filho e estiver assistindo a gente, como que vai explicar para a criança que ela não sai de casa, que ela não pode brincar mais lá na rua,
que ela tem que ficar dentro de casa, e eu não sei, assim, eu não posso falar isso porque eu não tenho essa experiência, como que você lida com essa ansiedade com a criança e quais os cuidados. Assim, eu queria que você desse uma pinceladinha, assim, só para, sei lá, tentar ajudar quem é mãe, quem é pai, e Deixei só o é nome do Toshiro, que é o moço que fala da automassagem. É, então, assim, tem muita coisa que conta, né? O Isaac, por exemplo, é uma criança calma. Ele por si só é uma criança calma. Só que já tem uns meses que ele vem demonstrando algumas alterações comportamentais, mas por quê? A gente mudou de país, ele mudou de escola, eu passei por uma separação, então agora ele tem casa do papai, casa da mamãe, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E agora essa história de coronavírus, né? A gente tem a sorte de ter um jardim aqui em casa. E na semana que começou a quarentena da escola dele, fez uma semana assim de muito sol aqui. Então foi fácil de administrar nesse sentido. Vai de cada família adaptar às necessidades, né? Mas assim, é muita conversa, é escutar, é olhar para a criança e escutar de fato qual é a angústia dela. Ela está angustiada porque ela está dentro de casa, ela está angustiada porque ela está ouvindo falar que as pessoas ficam doentes, que pode morrer, ela está angustiada por quê? Né? Vamos entender de onde está vindo essa angústia. Eu estou falando isso de uma visão de mãe, tá? Eu não sou psicóloga. Óleo essencial ajuda muito. Eu tô com o difusor ligado o tempo todo aqui em casa, com algum olhinho, ou cítrico, ou, enfim. você estava falando da visão como mãe, né, para as crianças. Isso. E eu acho que assim, é conversa, é presença, porque o que acontece? Uma amiga postou para mim esses dias que o único problema da quarentena é que do isolamento é que ela não está conseguindo fazer isolamento. É isso, a gente está dentro de casa com as crianças o tempo todo, não tem isolamento. Você se isola no banheiro, você se tranca, fala, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Não tem isolamento. Então, assim, a gente está num estado de ansiedade, de estresse muito grande, né? E uns mais e outros menos, por conta dessa exposição que a gente falou, né? Alguns estão ligados no noticiário, outros não. Mas a gente tem que se policiar, nós como mães ou pais, para a gente estar bem para cuidar do nosso filho, né? Porque Porque eles a gente não tá sentem bem. também, né, que não tem. Ele não adianta, né? Eu acho que, não sei como são nas famílias, mas eu não acho saudável também a criança ter acesso a esse monte de notícias ruins, né? Jornal, gente que morreu, não sei o que, não sei o quê. Só que eu acho que por mais que você tente dar uma escondidinha ali, o que está acontecendo, a criança é inteligente, ela vai sacar, né? Que tem alguma coisa rolando, né? E eu vou falar outra coisa, fugindo do assunto de maternidade aqui, maternagem, outra ferramenta muito legal para fugir da ansiedade é esse aqui, né? A gente faz do jeito que dá. Mas você, agora antes de entrar na live, eu estava na festa de aniversário do meu sobrinho. Acabou, fez um aninho e tava lá todo mundo cantando parabéns. Tinha uns 8 pessoas, eu acho, conectadas no Zoom, Ah, sabe? no Zoom! Eu tava pensando, No mas Zoom. como assim 8 pessoas? Não, não, Na no mesma... Zoom. Agora tem um tal de House Party que eu nunca usei, mas tem um Sim, aplicativo assim também, Skype, usa lá o que for. O que a gente fez? Na semana passada, eu propus para minha família para a gente fazer um pão em família. Eu peguei um link do Zoom, minha tia, a matriarca no momento, né, a mais velha da família, passou a receita do pão, a gente foi atrás dos ingredientes, conectou a mulherada toda no Zoom, fazendo pão, faladeiro, ninguém escutava ninguém. Mas assim, foi super divertido, né? E é uma legal. ferramenta que tá aí, a gente não faz. E ontem, domingo de Ramos, né? Eu não sou católica, mas uma outra tia minha também propôs de fazer a oração, não sei o quê, e eu só por estar com a família, eu fiz questão de estar lá, né? Então você tá aí e participar dessa reunião de família, independente de crença, independente do que for, a gente tem as ferramentas, só que a gente precisa se mexer e fazer, né? Com certeza. Eu acho que uma das coisas boas, assim, porque eu sempre tento enxergar o lado bom das coisas, né? Uma das coisas boas que essa quarentena está trazendo pra gente
é justamente você enxergar a importância de estarmos juntos. A importância, porque a gente não valoriza o que a gente tem, né? A gente não valoriza a liberdade de ir e vir, a facilidade de encontrar as pessoas. Tanto é que você quer marcar um encontro com um amigo ou um parente, fica anos, fica meses, fala, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê, e nunca faz, né? Aí agora que não pode fazer, quer fazer. Então, é importante a gente, sabe, valorizar isso, estar junto com as pessoas é muito importante, né, para a nossa saúde física e mental. Paty, eu morei na Inglaterra por 10 anos, voltei para o Brasil em 2015 grávida. Fiquei no Brasil de 2015 até o ano passado, então 4 anos, mais ou menos. Eu teve amigos que, assim, quando eu estava na Inglaterra, conversava sempre, ai, que saudade, ai, não sei o quê, ai, que queria estar perto. A gente não se encontrou em 4 anos. Ah, que eu estava em 2 cidades, né? Passei em Campo Grande, passei em São Paulo, mas a gente não se encontrou. Né? O dia a dia não deixa, a gente prioriza trabalho, a gente prioriza outras coisas, a gente não prioriza autocuidado. E o que você falou, concordo, mas vou fazer vou adicionar. A gente aprendeu o quanto a gente precisa do outro, mas a gente está aprendendo também nessa quarentena a ficar bem consigo mesmo. Porque a gente está em casa, eu falo assim, principalmente para pessoas que não têm companhia nenhuma. Os casais estão, né? Tem 2 grupos, tem os que estão se amando, tem os que estão se pegando. Mas eu que estou sozinha, né? Eu que estou sozinha em casa, quando eu tô com alguém, tô com o Isaac, eu fico assim, e agora, né? Então, na primeira semana foi punk, né? Até eu me chacoalhei e falei, não, yoga e meditação. E aquilo lá me fez um bem, me fez sentir bem comigo mesmo, essas meditações principalmente. Então, a gente está aprendendo a aceitar que a gente tem que ficar bem com a gente também. A gente não pode colocar a nossa felicidade na mão dos outros. Não, com certeza, eu concordo plenamente. Você tem que gostar de estar com você, se aceitar, né? E estar bem com você mesmo, se aceitar a sua presença. Carla, antes da gente terminar, eu queria falar uma outra coisa, que é um assunto que muita gente está falando da quarentena, e o excesso de cobrança em ser útil, em ser produtivo durante a quarentena, o excesso de informações durante a quarentena, como a gente está em casa, a gente está sempre conectado ali no Instagram, nas redes sociais, e sendo bombardeada de informações por todos os lados, 1 milhão de lives ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo um excesso, uma cobrança de que você não pode parar, né? Você não pode parar, você tem que ser produtivo. O que você está fazendo durante a sua quarentena? Quantos milhões de livros você já leu? Quanto dinheiro você já ganhou? Sabe, você tem que estar trabalhando. E isso também não é saudável, esse excesso de cobrança, né? Não. E é que vai também de cada situação, né? Eu acho que eu estou numa situação muito confortável aqui. Aqui o governo da Inglaterra, eles pagam parte do salário, não pagam que nem pagam no Brasil. Então, no Brasil existe uma preocupação real de se fazer produtivo, né? De fazer dinheiro, de produzir alguma coisa que vá te render algo ali na frente. Claro. Não, com certeza. Mas eu falo, terapia. Com certeza. Mas se você pode parar um pouquinho, né? Aproveitar um pouquinho para poder dar uma relaxada e pensar um pouco, sabe? Tirar pelo menos um tempinho desse. É claro que a gente tem que continuar trabalhando, eu estou trabalhando, você, mas a gente tirar um tempinho para a gente, né? Não faz mal para ninguém, tirar uns minutinhos para você poder fazer sua meditação, cuidar de você, o que a gente falou no começo, ter os nossos cuidados diários, às vezes a gente tira esse tempinho e é visto como um tempo que você não está produzindo. Eu falo, nossa, eu tô tirando esse tempo, eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu estou aqui cuidando de mim. Então, às vezes, as pessoas enxergam como algo não produtivo. Pelo contrário, é algo muito benéfico, né? Algo necessário para a nossa saúde, né? Com certeza. E eu acho que, assim, requer um pouco de organização também, porque todo mundo entrou na quarentena totalmente despreparado, e de repente se viu com tempo livre, e agora, né? O que eu faço?
Então, tenta, pega um papel e caneta, faz uma agendinha, né? Então, sei lá, de terça e quinta eu vou fazer yoga. Meditação todos os dias às 6 da manhã, sei lá, quero ser acorda, mas põe na agenda e faz um calendáriozinho, põe no lugar visual, porque aquilo lá não tá no automático na sua cabeça. Né? Então, colocar isso e incluir horário de lazer, incluir horário de trabalho, incluir horário de leitura, incluir horário de brincar com as crianças, né? E estar presente em cada uma delas, né? Não é ir brincar com a criança com o celular na mão, não é ir fazer uma coisa pensando na outra, né? Estar presente. A presença, né, a atenção no momento presente é muito importante para a gente não ser ansioso, porque o único momento que a gente tem controle é o presente, né? O passado e o futuro a gente não tem controle, o passado já foi, o futuro a gente não sabe o que vai acontecer, então não adianta, a gente tem que viver o presente para manter nosso pensamento em ordem e não ficar pirando aí com excesso de ansiedade, né? E é prática. É prática, não adianta você tentar fazer hoje, amanhã, não deu certo, não larga a mão. Esse negócio de meditação não é pra mim. Ou, não. É prática. E tem que insistir, e tem que insistir. Tem que Sabe insistir. você. Para quem sofre de ansiedade, é muito difícil parar para meditar, parar para fazer yoga, tudo que requer atenção. Tudo que requer uma atenção, assim, por mais que 5 minutos, já não tenho paciência. Não tenho paciência. As pessoas falam muito esse jargão, não tenho paciência para fazer isso. Não tem, sabe, você vai ver um vídeo, vai ler um livro, vai. Tudo que exige atenção, as pessoas não têm paciência. E isso não é saudável. Você tem que ter a sua atenção ali, né? Esse momento que você para, que a sua mente para de trabalhar, é importantíssimo para a nossa saúde mental, né? É isso que vai fazer com que você não seja ansioso, que você não tenha crise de ansiedade. Se a nossa mente não para, é crise de ansiedade. E é o que a gente falou, de uma crise de ansiedade, de uma pessoa muito ansiedade patológica para depressão, é esse aqui, ó. Se ela não se cuidar, se ela não ter um cuidado, né? Isso mesmo. Amiga, você quer falar mais alguma coisa? Tem mais uma... Não. Tem muita coisa, né? Entrar num assunto novo. Eu tô vendo minhas notas aqui, minhas anotações. Eu acho que a gente já falou sobre tudo, assim, eu acho que tem muita coisa para falar, né? Se for falar de ansiedade aqui, nossa, é muita coisa mesmo. Mas eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo, né? A gente conseguiu fazer um apanhadão aí de vários assuntos. Menos alimentação, né? Você vai deixar todo mundo curioso com a alimentação. Semana que vem vai ser só sobre alimentação. Você que está chegando agora, que não viu o começo. Toda segunda-feira nós vamos ter uma live sobre um assunto importante que fala sobre alimentação e sobre bem-estar. Então, hoje a gente falou de ansiedade, mas uma visão para o bem-estar. E a semana que vem o foco vai ser alimentação. Então, não percam neste mesmo canal, neste mesmo horário. Bacana. Nos vemos aqui. Eu vou dar um mini spoiler também. Eu não tô com data marcada, mas provavelmente entre a semana que vem e a próxima vai rolar também uma live lá comigo com esse meu colega que fala de massagem. A gente vai falar de umas técnicas de massagem. Adoro, vou fazer, com certeza. Me convide, que eu quero. Adoro massagem. Nossa, posso viver na massagem. Alguém quer escrever alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver, pode escrever aqui pra gente, nos comentários. Que a gente... Para reservas de show, por favor, ligar 011. Carla, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite, de fazer essa live comigo. Eu acho que é muito bacana a gente falar sobre esses assuntos nesse momento. Antes de terminar, eu queria falar uma coisa. Amigo meu de infância. Que bom. Gente, não fiquem sozinhos, né? Eu acho isso muito importante. Tá com algum sintoma que você percebe assim que não é normal, sabe? Tá se sentindo triste, tá se sentindo depressivo, para baixo, procura alguém para conversar. Isso é muito importante. Procure alguém para se abrir, para conversar. Não fique sozinho, não entre na caverna. Se você entrar na caverna, é muito difícil sair. Bota a cara no sol, conversa com as pessoas,
procura ajuda. Eu acho que esse momento é muito difícil que a gente está vivendo, é uma coisa que sem precedentes. Então, se já não era fácil a nossa vida, que a vida de ninguém é fácil, né? Agora a gente está vivendo um momento de tensão muito grande e é muito importante a gente se ajudar. Por isso que eu resolvi também propor esse assunto com a Carla, que foge um pouquinho da minha expertise, são as panelas, mas eu acho muito importante a gente falar disso e se ajudar, procurar realmente, sabe, ninguém solta a mão de ninguém, vamos tentar fazer uma rede aí de ajuda mútua, porque sozinho a gente não consegue, né? É difícil manter aí a sanidade. E eu vou fazer o convite também para quem não estava aqui no início da live. Todos os dias tem, mas hoje, agora às 8 horas da noite, horário de São Paulo, quem puder seguir o Tadashi, Tadashi, Kadomoto com K. Ele faz meditações diárias, todos os dias às 6 da manhã e às 8 da noite. Eu estou batendo muito nesse martelo, sempre eu compartilho lá nos meus stories, convidando as pessoas. Quando começa a meditação, eu saio mandando convite para todo mundo, porque vai também da crença de cada um, mas assim, o mundo é feito de energia e quando a gente está meditando todo mundo junto, e essa é a proposta dele, ontem tinha 5.000 pessoas conectadas ao mesmo tempo. Quando a gente está meditando todo mundo junto, a gente produz uma energia muito potente para o nosso planeta. E independente disso, mas para uso pessoal mesmo, todos os dias às 6 da manhã e às 8 da noite, horário de São Paulo, quem puder seguir e acompanhar a meditação com ele, eu recomendo muito, muito, muito. Legal. Ah, que bom. Ela colocou ali, ó, Tadashi. Isso mesmo. Ótimo. Muito bom. Muito importante você ter falado nisso. A energia que a gente manda, né? É muito importante a gente mandar energias. Todo mundo tá com esse pensamento positivo de que tudo vai ficar bem, né? Então tá bom, querida. Obrigada, Carla. Obrigada Obrigada. pelo convite. Foi Obrigada a ótimo. você por ter aceito. Gente, obrigada por ter ficado com a gente aí todo esse tempo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil para todo mundo. E a live vai ficar salva por 24 horas. Para quem está chegando agora e não viu, corre lá para vocês verem o começo, pegar o comecinho da nossa conversa. Tá bom? Compartilhem com pessoas que possam se beneficiar, tá? Quem tiver amigos, amigas, familiares que possam se beneficiar também. Legal, e se alguém tiver uma ideia e quiser dar uma dica, uma sugestão de assuntos que vocês achem relevante para a gente poder falar, trazer algum profissional, de repente se você conhecer algum profissional legal que tenha a agregar, que agregue, né? Se você for um profissional que tem a agregar. Se você for um profissional e quiser agregar um conhecimento, passar uma mensagem legal e quiser falar com a gente, estamos aqui. Vamos formar uma rede aí bacana para ajudar uns aos outros. Para quem não sabe, eu estou na Inglaterra, a Paty está na Itália, mas a gente se vira nos 30 e a gente acha um horário do fuso que funciona para todo mundo. Exatamente, o nosso fuso, a gente tem que trabalhar com 3 fusos diferentes, mas a gente consegue, né? Não sei. Obrigada, gente. Boa noite, boa tarde para vocês. Boa noite, Carla. Beijo para todos. Até a próxima live. Tchau. Tchau.